Capítulo 278 de Boku no Hero Academia, galera. Esse foi um capítulo bem simples, que depois de eu ter lido da primeira vez, eu até pensei se não valia mais a pena esperar lançar o próximo para fazer um review em conjunto, só que o próximo capítulo só vai ser lançado daqui a 2 semanas. Semana que vem não tem nenhum capítulo da Shonen Jump, então eu pensei em lançar logo, porque senão seria um intervalo muito grande. Até porque, depois de eu ter lido a segunda vez, eu pensei, não, até que teve bastante coisa assim a ser comentada, né? Porque a impressão que esse capítulo deu de ter acontecido pouca coisa é que o final do capítulo anterior foi a Mount Lady tentando parar o Gigantomachia. E esse capítulo inteiro foi a Mount Lady tentando parar o Gigantomachia, junto da participação de outros heróis também. Então, pelo fato da gente não ter tido a conclusão desse pequeno cenário, talvez tenha sido por isso que essa impressão tenha sido passada. Mas não só a Mount Lady teve um destaque muito grande nesse capítulo, mas se vocês repararem, vários dos heróis profissionais apareceram nele, né? Mesmo que o destaque para eles tenha sido mínimo, principalmente por Cementos, por exemplo, né? O Deadshot só foi aparecendo ali, mesmo eles que tiveram um destaque muito pequeno no capítulo, eles apareceram. Então foi bom que a proposta desse capítulo tenha sido pelo menos, mesmo que alguns deles apareçam só pela cota mesmo de aparecer, só para dizer que eles estão participando também, mas pelo menos a proposta desse capítulo foi mostrar vários desses heróis agindo. Então vamos lá, galera. O Gigantomachia tentando ser parado pela Mount Lady, e a sorte dela, vou dizer pra vocês, a sorte dela é que ele não tava tentando, não tava nem dando atenção pra ela, e também, consequentemente, não tava atacando ela também, né? Porque quando ele decide notar ela, ele pega a perna dele e simplesmente taca lá pra trás como se fosse um boneco. Como se fosse um boneco tacando ela pra trás, mesmo com o tamanho que ela tem. Então, a sorte dela foi que ele não estava dando a mínima atenção para ela que estava na frente dele, ele só estava querendo tentar avançar. E mesmo assim ela estava se lascando, mesmo assim com a pressão do corpo, a pressão da força que ela estava fazendo, já estava fazendo com que o nariz dela, por exemplo, começasse a sangrar. Então a sorte dela foi essa, pelo menos. E não só esses dois gigantes apareceram nesse capítulo, mas o Redestro também apareceu. E eu vou dizer para vocês, esses personagens gigantes, em Boku no Hero eu não sei o que acontece, mas eles conseguem me dar um tesão tão grande. Quando teve, novamente, vamos lembrar novamente a cena do Redestro contra o Tokoyami Ragnarok, meu amigo, dois gigantes de sombra preta lutando um contra o outro, aquela foi uma página linda demais, e só faltou o Tokoyami nessa imagem, né, que ele tendo essa forma gigantesca também, com o Dark Shadow, infelizmente tá de dia, não poderia ser possível, mas se, mano, os quatro no mesmo cenário assim, os quatro gigantes e as árvores batendo aqui, nossa, eu ia pirar demais. Não sei vocês, mas eu ia pirar muito. E quem apareceu tentando enfrentar o Redestro foi o Deadshot, que teve pouquíssimo destaque, novamente. E outro que teve pouquíssimo destaque também foi o Cementos. Mas o Cementos enfrenta... Qual era o nome do cabelo grande lá? O Geten. Eu sempre tenho que ler o nome dele porque ele aparece muito pouco. Mas eu nunca vi o Cementos tão putaço quanto nesse capítulo. O cara, ele realmente tava só, meu amigo. Você tem que jogar o seu cu na reta. Foi isso que ele falou pro cara, né? Porque o Geten, o maluco do gelo lá da Liga dos Vilões, ele só ficava atacando de longe. Então assim é muito fácil, né? Não, o negócio tem que colocar também ali a cara a tapa, pra correr o risco de apanhar. Então por isso que o Cementos estava putaço com ele. E a Mount Lady, depois de ter sido arremessada pra trás, aquela página absurda, ela decide montar uma dupla ali com Kamui Woods, que era já o parceiro de equipe dela, né, quando eles trabalhavam antes disso, e agora eles estão colocando em prática novamente. E algo curioso sobre isso é que aparentemente eles possuem um relacionamento fora desse ambiente de trabalho, porque se vocês repararem no próprio capítulo, quando ela é arremessada, o Kamui ele chama o nome dela pelo próprio nome pessoal e não pelo nome de herói. E isso não é à toa. Quando a gente teve aquele capítulo 184, que a gente teve o top 10 heróis sendo apresentados e ela estava lá aparecendo no capítulo também, e ela estava sendo entrevistada. E ela diz a seguinte frase, que ser do mesmo time do Kamui Woods é muito inspirador. E aí a repórter pergunta o seguinte, é verdade que vocês são um grande time fora do trabalho também? E ela responde, sem comentários, não quero falar sobre isso. Então, realmente, ainda mais com essa evidência desse capítulo dele chamando ela pelo nome pessoal, realmente dá a entender que eles têm algo fora do ambiente de trabalho. Então eles montando essa dupla agora
Cara, é realmente pesado, dá um peso emocional, por mais que seja algo muito tangencial, mas muito tangencial ao ponto de eu mal lembrar disso. Quando a gente para pra lembrar, pelo menos a gente passa a se importar um pouco mais com eles, né? Então, eles não percebem que a Liga dos Vilões estava nas costas do Gigantomachia, e isso é um detalhe curioso porque o Gigantomachia é tão gigante que nenhuma série de personagens em cima das costas dele conseguia ser notado. Ainda mais, obviamente, também pelo fato dele estar se movendo, então, obviamente que no meio daquela loucura toda fica mais difícil, mas mesmo assim, os personagens voando, correndo em volta, não conseguindo perceber que os vilões eles estavam lá nas costas dele, só evidencia que o cara é realmente muito grande. E o Dabi atacando o Kamui Uchi porque faz mais sentido, já que ele tem os poderes de fogo, então queimar madeira não é algo muito complicado, né? Então ele taca fogo no Kamui Uchi. E um negócio curioso, que a página, na verdade o nome da página no Face é uma página para heróis sem individualidade, eles postaram um detalhe curioso que foi sobre as mãos do Dabi, que no começo do mangá, nas primeiras aparições dele, a mão dele estava com muito menos queimadura. O limite de queimadura dele estava mais ou menos aqui no punho. E agora, nos capítulos seguintes, né, nos capítulos mais recentes, essa queimadura dele já ultrapassa um pouco mais o limite da mão. Então ele realmente está num processo de degradação do próprio corpo dele. Cada vez mais o corpo dele vai sendo consumido e queimado, o que é um negócio muito triste, né? Até que ponto isso vai durar? E novamente a Mount Lady tentando parar o Gigantomachia, dessa vez agarrando as pernas dele com o Kamui Uchi, prendendo os braços dela nas pernas dele para que não fosse solto, para que realmente tentasse parar de alguma forma ou pelo menos desacelerar ele. E ela dizendo a frase que foi a frase mais marcante desse capítulo, que eu até anotei literalmente para recitar para vocês. Ela dizendo que não é grudenta assim com um cara desde o ensino fundamental, cara. É incrível como ela ainda no meio disso tem a audácia de soltar uma dessa. E a Mount Lady decide passar o papel de liderança para lidar com o Gigantomachia para Yaoi Orozu. Eu quero muito ver o que ela vai fazer no capítulo seguinte. Nesse capítulo, ela já está demonstrando algum senso, por mais que ela tenha as ansiedades, o nervosismo dela, ela tem a falta de confiança, principalmente nela mesma, né? Ela tá conseguindo ali no meio daquela pressão toda, pelo menos colocar um plano em prática. Ela já tá conseguindo liderar as outras pessoas do time dela que estão com ela para conseguirem fazer alguma coisa, né? Primeiro, avaliar o tempo que eles têm até que ele chegasse até eles, né? E principalmente usando os poderes de lama, porque dessa forma faz muito sentido eles tentarem afundar o Gigantomachia na lama, porque dessa forma ele ficaria imóvel novamente, né? E pelo menos dificultaria muito a mobilidade dele. E além disso, ela produzindo, através da gordura do corpo dela, os soníferos. Ou são soníferos? Soníferos, né? São soníferos para colocar o Gigantomachia para dormir. E eu espero muito que a Yaoi Orozu ela tenha um destaque muito grande, não só nesse capítulo, mas também pro resto do mangá, porque eu quero muito que essa autoconfiança dela melhore, e obviamente melhorou pelo menos um pouco ao longo do mangá, mas eu quero muito mais. Eu quero ver muito mais do que um par de peitos na tela. Galera, esse foi o capítulo, mais uma semana. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você não é inscrito, só lembrando para se inscrever no canal para acompanhar os reviews semanais do mangá de Boku no Hero, e quando o anime voltar também, acompanhar os comentários também da 5ª temporada já, né? Então não deixa de estar inscrito e ativar também o sininho para receber as notificações, beleza? Até a próxima, tchau!